Admitida a petição inicial, é designada uma audiência para tentativa de conciliação ou mediação. Esse é o tema desse próximo bloco. Então vejam só, a busca pela conciliação é algo bem incentivado pelo novo CPC. Na verdade, é o reconhecimento de que a jurisdição não conseguiu cumprir satisfatoriamente com o seu papel. Não há meios de o judiciário ter uma estrutura adequada para receber todas as demandas da sociedade. Então, meios alternativos de solução de conflitos foram buscados ao longo dos anos. A arbitragem é uma forma de solução de litígios que foi muito bem aplicada, mas serve mais adequadamente aos litígios empresariais e não aos litígios comuns, aos litígios do dia a dia. Então, novas formas tiveram que ser encontradas e a conciliação vem sendo incentivada desde sempre. Por isso é uma forma de propiciar não apenas uma solução mais rápida e muitas vezes mais econômica, mas também uma que satisfaz mais. Aquela velha máxima de que é melhor um acordo ruim do que uma boa decisão, aqui é bem aplicável. Então, como parte de principiologia até do processo civil, o artigo 3º impõe que o Estado deva promover, sempre que possível, essa solução consensual e até de forma redundante, o parágrafo 3º do artigo 3º impõe que o Estado deva estimular, por meio de seus juízes, advogados, defensores, ou seja, todos os envolvidos, devam estimular a conciliação, mediação ou outros métodos de solução consensual. O artigo 165 impõe que os tribunais criem centros judiciários de solução consensual de conflitos para realizar essas conciliações e mediações sem prejuízo de programas que desenvolvam, auxiliem, façam campanhas para essa solução consensual dos litígios. Então vejam, dentro de todo o sistema do processo civil, a conciliação e a mediação restaram fortalecidas. O Estado vai ser responsável por criar esses centros que vão ser, por sua vez, responsáveis por solucionar os conflitos sempre que possíveis, restando à força imperativa da jurisdição somente aqueles conflitos que não puderam ser solucionados por meio consensual. A regra, portanto, é que, deferida a petição inicial, com o despacho positivo da petição inicial, é designada a audiência de conciliação ou mediação. Isso ocorre ainda que o autor opte pela não realização. Vocês se recordam que o último requisito da petição inicial, lá do artigo 319, é a opção do autor pela realização ou não dessa audiência de mediação. Então, se o autor, na petição inicial, disser que ele pretende que seja realizada essa audiência, o juiz designa a audiência. Se o autor disser que não quer a audiência, o juiz também designa essa audiência. Então, a designação da audiência é inevitável depois do deferimento da petição inicial. Porque só não ocorre essa audiência se também o réu pretender que ela não ocorra. Voltaremos nesse ponto logo mais. 334. Preenchidos os requisitos da petição inicial, o juiz designa a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias e citando-se o réu com 20 dias de antecedência para se preparar para essa audiência. Percebam, então, que de regra, todos os casos de procedimento comum começarão com uma audiência de conciliação ou mediação. Para que não ocorra essa audiência, há necessidade de dupla recusa. O autor deve informar na petição inicial que não tem interesse nessa audiência, mas só manifestação do autor, como regra, ou segundo a previsão legal, não basta. O réu também tem que se manifestar. Aqui eu tenho que fazer um registro de uma enorme preocupação que tenho com relação à estrutura que vai ser disponibilizada pelo judiciário para a realização dessas audiências de conciliação ou mediação. O que me preocupa é que não vislumbro, em sentido mais aprofundado, uma preocupação imediata dos tribunais em criar esses centros ou incrementar esses centros onde eles já são criados. O que me preocupa é que entraremos na vigência do novo CPC sem a estruturação adequada desses centros de conciliação. E aí teremos todos os processos sendo encaminhados a uma audiência no setor de conciliação ou mediação, sem que esse setor esteja apto a receber essa quantidade imensa de processos que serão a ele encaminhados. Qual vai ser a consequência disso? O entupimento total desse centro
e, inevitavelmente, o adiamento das pautas dessas audiências de conciliação ou mediação. Então, ao ajuizar a petição inicial, o juiz deferindo o início do processamento vai designar a audiência de mediação para o próximo dia possível para que ela seja realizada de acordo com a possibilidade, com a disponibilidade desse centro. E o próximo dia disponível pode ser depois de alguns meses ou depois de mais de ano. Infelizmente, é uma experiência que já tivemos nos juizados especiais e temos ainda em alguns lugares no que tange aos processos trabalhistas que também se iniciam com a audiência. Falo pela minha região, pelo TRT da 15ª Região, há varas de primeiro grau que designam a audiência para quase um ano depois do ajuizamento da ação. Muito me preocupa que isso também ocorra no âmbito do novo CPC. O novo CPC vem vendendo uma ideia de celeridade, vendendo uma ideia de efetividade. E no fim das contas, ao impor uma audiência inicial de mediação, caso não haja investimento suficiente para que esses centros sejam criados de forma adequada, o processo vai travar, o processo vai parar, o caos operará. A audiência, o tempo morto entre a petição inicial e a audiência pode ser imenso e causar uma enorme frustração no autor que, ao buscar o judiciário, vê que nada aconteceu até essa audiência. E aí vejam só, o réu, como eu disse, pode também se manifestar contrariamente à realização da audiência. Então a audiência de regra é designada mesmo que o autor fale que não quer. E aí o réu é citado para comparecer à audiência ou se manifestar contrariamente à realização dessa audiência. Quando? Até 10 dias antes da realização da audiência. Então o réu é citado com data marcada para a audiência, podendo, até 10 dias antes da audiência, manifestar o seu desinteresse. Então vejam só, sabe aquele caso que eu disse que me preocupo de ser designado depois de um ano do ajuizamento da ação? O autor ajuiza a petição inicial, ajuiza a ação, formula o seu pedido, apresenta a sua petição inicial, ela é deferida com uma audiência designada para depois de 12 meses. Sendo otimista, o réu é citado para comparecer a essa audiência designada para um ano depois. E ele não faz nada. Ele senta no sofá e espera a realização dessa audiência. 10 dias antes, com 11 meses e 20 dias, o réu se manifesta contrariamente à realização dessa audiência. Tivemos um ano de processo parado, um ano perdido, e é direito do réu. Infelizmente, me parece por um equívoco absurdo e inaceitável, o CPC possibilitou que a manifestação do réu seja feita 10 dias antes da audiência. Seria muito mais simples que fosse feita em 10, 5, 20, 50 dias que fosse, mas da citação e não contando retroativamente da audiência. Isso vai poder gerar essa postura do réu. Vale dizer que é uma postura que me parece abusiva. É verdade que o réu tem o direito de se manifestar até o último momento dos 10 dias antes da realização da audiência, mas esperar propositalmente, sabendo que não vai aceitar a audiência, e aos 48 do segundo tempo, no limite do jogo, informar que não tem interesse, me parece uma postura em exercício de direito, mas de modo abusivo. Uma prática abusiva do direito, o direito sendo exercido abusivamente, na forma do artigo 187 do Código Civil. E aí, nesse caso, considerando que é dever das partes a colaboração para a rápida solução do litígio, conforme o artigo 5º, que trata da boa-fé, artigo 6º da colaboração, me parece que essa postura do réu viola esses deveres de boa-fé, de colaboração, de cooperação, de lealdade. Então, embora o réu tenha o direito a praticar assim, agindo abusivamente, ele pode incorrer nas punições pela má-fé, nas punições pela falta de boa-fé. Vale registrar que em caso de litisconsórcio, somente não ocorre a audiência, somente não é designada a audiência, caso todos os litisconsortes se manifestem contrariamente. Me parece, mais uma vez, que seria mais razoável que em caso de litisconsórcio facultativo e simples, que o réu que se manifestar, o réu no caso passivo, se o réu se manifestar contrariamente à realização da audiência, ele é dispensado de comparecer, independentemente de outro réu querer comparecer à audiência e tentar resolver o conflito amigavelmente, já que esse acordo pode não afetar a esfera do outro litisconsorte. Designada a audiência, o comparecimento é obrigatório. O não comparecimento à audiência de conciliação ou mediação
é reconhecido como ato atentatório à dignidade da justiça e punível com multa de até 2% do valor da causa. É a previsão do parágrafo 8º do artigo 334. E aí pode vir à cabeça que realizar essa audiência pode ser mais custoso do que pagar a multa. E outro ponto que me preocupa também nessas audiências de mediação e conciliação, que elas ocorram em todos os processos, é que naquele caso de litigantes que tenham um processo massificado, espalhado pelo país, em que a regra seja o domicílio do réu, ou seja, aquelas corporações ou empresas que ajuizam a ação em todos os lugares, vão ter que ter estrutura para se deslocar a todos os lugares para realizar essas audiências, ou os réus que operam em relações de consumo, em que a competência é do domicílio do consumidor, vão ter que se dirigir aos lugares mais remotos do país para realizar a audiência, não bastando o oferecimento escrito da defesa. Isso, sem dúvida, vai aumentar em muito o custo do processo. O cálculo econômico de uma demanda passa a aumentar. Então, voltando na questão desse valor, será que vale a pena eu pagar esses 2% do valor da causa, ao invés de gastar com passagem aérea para preposto, para advogado, hospedagem ou contratação de correspondentes e assim por diante? Pela letra do parágrafo 8º do 334, a multa se limitaria a 2% do valor da causa da vantagem econômica. O que me preocupa é que há previsão no artigo 77, de forma idêntica no artigo 81, de uma multa que pode chegar a 10 salários mínimos. Explico. O artigo 77 equivale ao 14 do CPC de 73. O artigo 77 é aquele dos deveres de boa-fé, de lealdade, de não proceder de modo temerário ou não criar embaraços à efetivação de direitos no processo. E, segundo o artigo 77, parágrafo 5º, a multa a ser aplicada, em casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável, pode chegar a 10 salários mínimos. O artigo 81 é o da litigância de má-fé, equivale ao artigo 17 do CPC de 73. Pelo parágrafo 2º, valor da causa irrisório ou inestimável, a multa pode chegar a 10 salários mínimos. Muito embora eu saiba que em questões punitivas, em qualquer regra que seja restritiva de direito ou que busca a punição, a interpretação deve ser a mais restritiva possível, evitando-se a analogia, evitando ampliar demais esse entendimento, mas me preocupa que, nesse caso, possa se aplicar essa multa de 10 salários mínimos. Então, o não comparecimento a uma audiência em um caso de valor inestimável ou irrisório pode ser que leve a uma multa de 10 salários mínimos, né? Hoje, né, na data da gravação dessa aula, equivalendo a R$8.000 praticamente, né? Então, pode ser bem custoso não participar dessa audiência. Existe a previsão no CPC de realização dessa audiência por meio eletrônico. Extremamente saudável por questões de economia, não muito práticos em questões de acordo, né? Em que às vezes aquele contato visual imediato entre as partes é fundamental para se chegar na composição, mas de qualquer forma resolve diversos problemas de locomoção, de tempo e despesas nessa questão da realização da audiência em todos os cantos. Só que ocorrerá a audiência por meio eletrônico nos termos da lei. E essa lei não foi o novo CPC não regrou sobre isso. Pode remeter à Lei de Processos Eletrônicos, a 11.419, que também remete a provimentos do tribunal que tratem sobre realização de atos por meios eletrônicos. Atos como videoconferência e tudo mais. Não tem regramento com relação a isso. Então vamos depender de uma nova lei tratando sobre isso, ou de provimentos dos tribunais, seguindo a Lei 11.419, para que seja realizada essa conferência por qualquer meio que haja, meio eletrônico, como Skype ou qualquer outro possível. A assistência de advogado é obrigatória nessa audiência de conciliação ou mediação, portanto, vamos nos preparando para viajar para todos os cantos no âmbito do novo CPC, realizando essas audiências de mediação ou conciliação, e é possível que viajemos sozinhos, porque é permitida a representação pelo advogado, desde que haja poderes específicos para transigir. Aqui vale recordar que a contratação de advogado por procuração tem a aplicação das regras especiais do mandato
advocatício da procuração ad judicia, mas também das regras de mandato do Código Civil. E pelas regras de mandato, os poderes relativos à transação devem ser sempre expressos, assim como quitação, receber citações. Então, caso a procuração constitua o advogado também para transigir, dar quitação, receber valores, é possível a participação apenas do advogado. Passaremos agora para tratar sobre a resposta do réu. Enfrentaremos as questões de defesa, das preliminares, das respostas do réu com relação ao mérito e da reconvenção. Uma importante novidade que tivemos aqui é a exclusão das exceções rituais separadas, das defesas instrumentais. No âmbito do CPC de 73, temos todas aquelas ferramentas separadas de defesa. Primeira coisa que fazemos na qualidade de réus no CPC de 73 é apresentar a exceção de incompetência relativa por um instrumento próprio. Apresentada a exceção de incompetência, o processo para, o prazo é suspenso para a contestação. Primeiro se decide a questão da incompetência relativa e, resolvida essa questão, é que se inicia o prazo para a contestação, seja com o acolhimento da exceção e a remessa dos autos ao juízo competente, seja com a rejeição da exceção e o prosseguimento no juízo originário, mas a contestação é apresentada num segundo momento. E, simultaneamente à contestação, cabe ao réu apresentar por via própria, separada, em incidente próprio, impugnação ao valor da causa quando entender que o autor não atribuiu corretamente o valor. Além disso, apresentar impugnação à justiça gratuita quando entender que o benefício da assistência judiciária foi concedido indevidamente ao autor. E, caso o réu entenda que tem pretensão contra o autor, que tem ação contra o autor, o réu pode, se quiser, fazer a sua reconvenção por um instrumento autônomo, apresentado simultaneamente à contestação. Então, no CPC de 73, temos todos esses arsenais para partir para cima do autor em defesa. Exceção, impugnação, valor da causa, impugnação, justiça gratuita, reconvenção autônoma. No novo CPC, acaba a nossa graça. Todos esses instrumentos são concentrados na contestação. Então, a nossa contestação passa a ter um capítulo da incompetência relativa, um capítulo do valor da causa e da sua impugnação, um capítulo de impugnação à justiça gratuita e ainda um capítulo reconvencional, um capítulo em que o réu formula um pedido contra o autor. Na sequência, nós já vamos entrar nas questões internas da contestação, nas preliminares, no mérito da contestação. Mas, para fazer a ressalva de que, caso o réu reconheça a pretensão do autor e satisfaça essa pretensão, os honorários são reduzidos pela metade. Mas vejam só, reconheça e satisfaça. Aqui não vale aquele reconheço, devo, não nego, pago quando puder, né? Tem que reconhecer, fazer o depósito, aí sim, já deposita com os honorários pela metade. É o que consta lá no artigo 90, no parágrafo 4º. O prazo de contestação é mantido, é de 15 dias. Vocês já assistiram às aulas iniciais e viram que esse prazo agora é em dias úteis. Enfim, reconheceram que os advogados têm também direito a algum final de semana ou outro com a família. Então temos essa vantagem agora de não ter que passar todo domingo na frente do computador. Temos os nossos 15 dias para apresentar a defesa, mais 15 dias úteis. A partir de quando? Como regra, vai ser designada a audiência de mediação ou conciliação. Realizada essa audiência e não se chegando à composição ou frustrado o resultado da audiência, o prazo de 15 dias começa a contar da audiência. Então, o primeiro dia do prazo é o dia seguinte, o dia útil seguinte à realização dessa audiência. Mas, caso a audiência não ocorra, porque o réu concorda com o autor na desnecessidade de sua realização, ou seja, quando o réu faz protocolar pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação, o prazo para a contestação é do pedido de cancelamento da audiência. Atenção!
O prazo para a contestação não começa a contar da homologação do pedido de desistência, mas sim do pedido de cancelamento da audiência. Já começa automaticamente a contar o prazo. E vale destacar que em caso de litisconsortes passivos que formulem o pedido de cancelamento da audiência em dias distintos, o prazo será distinto para cada réu. A regra que a gente tem de que no litisconsórcio passivo a contestação só começa a contar depois da juntada do último mandado e o prazo é comum, não se aplica aqui. Havendo pedidos em dias distintos pelos litisconsortes distintos, o prazo será individual para cada litisconsorte a partir do dia que aquele litisconsorte fez o pedido de cancelamento da audiência. Dá para ver que isso pode gerar uma situação esdrúxula, né? Porque imagine aqui que 30 dias antes da audiência, um réu de boa-fé em litisconsórcio passivo já avisa que ele não quer essa audiência. 30 dias antes da realização da audiência. O que vai acontecer? 15 dias depois desse pedido, o réu já tem que apresentar sua contestação. Mas ele não sabe ainda se o outro réu vai também pedir o cancelamento ou não. Então, fazendo o pedido de cancelamento da audiência em caso de litisconsórcio, em mais de 10 dias antes, né, respeitando bem esse prazo anterior, corre-se o risco de um réu fazer o pedido de cancelamento, ainda não sabe qual hipótese de contagem de prazo estamos falando. Se o outro réu não pedir o cancelamento da audiência, a audiência ocorrerá. Aí o prazo de defesa é só a partir da audiência. Se o outro réu também formular um pedido de cancelamento, o prazo é a partir de cada pedido de cancelamento. Então, imaginem que nesse réu que fez um pedido 30 dias antes, vamos supor que a audiência esteja marcada para o dia 31 do mês. O réu formule o pedido no dia 1º, eu vou fazer a conta aqui em dias corridos para ficar mais fácil a gente entender. Ele tem até, fazendo o pedido no dia 1º, ele tem até o dia 15 para fazer o protocolo da petição inicial. Perfeito? Agora, imaginem que no dia 16... o segundo réu, também faça o seu pedido de cancelamento da audiência. Qual vai ser a situação no dia 15? O primeiro réu vai ter que contestar sem saber se o outro réu vai pedir o cancelamento da audiência ou não. E possivelmente o primeiro réu faça a sua contestação no dia 15 e o segundo réu não se manifeste pelo cancelamento. Então a audiência vai acontecer. Esse primeiro réu fez um pedido de cancelamento, teve que apresentar a contestação, mas na verdade a contestação só precisaria ser apresentada depois da audiência de mediação e conciliação. Portanto, vejam só, a questão é extremamente confusa. E a culpa da confusão, eu garanto a vocês, não é minha não. A confusão está na lei, né? O artigo 334, ao permitir que o réu faça esse pedido de cancelamento em dias contados, retroativamente da data da audiência, de que esse prazo seja distinto para cada litisconsorte, de acordo com 335, parágrafo 1º, criou essa lambança toda e no dia a dia podem ter certeza que teremos dificuldade de aplicação aqui nessas situações, né? Enfrentaremos problemas no que tange a esses pedidos de cancelamento. Quando não for realizada a audiência de mediação, nem houver protocolo de pedido de cancelamento, a contestação é apresentada a partir da citação. E aí pode criar essa dúvida, né? Mas vejam só, se não tem audiência porque teve um pedido de cancelamento, ou se teve a audiência, seriam as duas hipóteses. Quando teria uma terceira hipótese a partir da citação? Uma delas eu já falei. Naquele caso em que o tribunal dá provimento à apelação contra a sentença de inépcia da petição inicial, o réu é citado para contestar e não para comparecer à audiência. Então seria um caso de aplicação de citação, de contestação a partir da citação. E aí as mesmas regras do CPC de 73 estão no 231, sobre juntada de mandado e tudo mais. Quando o réu alega em contestação a incompetência relativa ou absoluta, essa contestação pode ser apresentada antes do prazo. Eu vou voltar, no próximo bloco nós vamos passar para o conteúdo da contestação, tratando das preliminares e do mérito, e a gente vai voltar para entender essa apresentação antecipada da alegação de incompetência.